Você já chegou em um ponto da sua vida em que se perguntou: o que eu estou fazendo é descansar em Deus ou é puramente preguiça? Hoje vamos nos aprofundar no estudo bíblico para entender essa relação e vamos além. Onde, no meio disso tudo, encontramos a procrastinação? O que isso pode, na prática, afetar a sua vida? Imagine que você há muito tempo tem orado por uma porta aberta na área financeira. Está procurando emprego ou esperando por aquela nova oportunidade, mas não tem feito nada prático em direção a isso. Por exemplo, não envia currículos. Imagine que você quer salvar o seu casamento e seu cônjuge e você já não tem mais diálogo, não tem vida sexual, não tem carinho, não tem mais nada além de duas pessoas morando juntas. Você ora, mas realmente, quantas vezes você já sentou com seu cônjuge para liberar ou pedir perdão? Essa paralisia, meus irmãos, é um campo de batalha espiritual. A dúvida entre a fé que descansa e a preguiça espiritual nos rouba a paz e nos impede de avançar. É a arma sutil do inimigo para neutralizar os chamados de Deus em nossas vidas. Por isso, buscar o discernimento bíblico não é um luxo, mas uma necessidade urgente para quem deseja viver a plenitude do propósito de Deus e não ser refém da procrastinação. Hoje, vamos abordar as verdades sobre descansar no Senhor. Para isso, vamos estudar a palavra. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, ela nos diz: descansa no Senhor e espera nele. E no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Textos poderosos. Porém, há uma advertência em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, como podemos ter clareza para discernir? O nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes usa o livro de Provérbios como base para nos explicar. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, lemos: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso tem um desejo, um sonho, mas sem nenhuma ação concreta. E esse sonho pode, inclusive, ser um chamado do Senhor. Se você ouviu a voz do Espírito Santo te entregando uma ordenança, mas você não fez nada, você é preguiçoso, não está descansando em Deus. Isso pode parecer cruel, mas o primeiro passo para a cura é reconhecer o problema. E se você veio a este vídeo, você reconhece que há pelo menos uma dúvida sobre isso em seu coração. Dentro desse universo, o que é a procrastinação? Ela é a concretização da preguiça. É a prática de adiar a obediência. É o depois eu faço que nunca chega. E o que você precisa entender é que a procrastinação não é somente um problema de gestão de tempo. É um sintoma de algo mais profundo. Essa manifestação espiritual pode te atacar em 3 áreas que te travam e te fazem pecar contra Deus. São elas: primeiro, o medo. O medo de falhar, de ser rejeitado, de ser considerado insuficiente, o medo da vergonha, do que os outros vão pensar. São medos que te travam antes mesmo de você começar, ou seja, antes de iniciar, você já foi derrotado. Segundo, a incredulidade. É aquela dúvida patológica, aquela semente que te faz questionar se Deus realmente vai agir se você fizer a sua parte. É o pensamento intrusivo que diz: será que é de Deus mesmo? Esse tipo de pensamento é cancerígeno. Além de te paralisar, enfraquece consideravelmente a sua fé. É um pecado direto contra Deus. Terceiro, a desobediência. É simplesmente não querer fazer o que já sabemos que Deus nos mandou fazer. É quando você escolhe pegar aquele atalho no trabalho, sabendo que Deus não aprova. É quando você, deliberadamente e por vontade própria, não faz o que Deus te ordenou. Você acabou de descobrir quem são os inimigos do seu descanso.
Vamos entender agora como combatê-los, aplicando a verdadeira força do descanso em Deus. A base bíblica para o que vamos experimentar está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Jesus nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essas passagens nos mostram que descansar em Deus não é ausência de ação, mas a ausência de ansiedade na ação. É fazer tudo o que está ao nosso alcance, tudo o que Deus ordenou, e então entregar o resultado aos pés do Senhor, porque o resultado pertence a Ele, não a você. Você não controla o resultado, você controla o esforço que aplica no processo. Esse descanso ativo, portanto, é uma jornada de intimidade. Não é simplesmente cruzar os braços, mas dobrar os joelhos. É gastar tempo com a palavra para que a vontade de Deus se torne mais clara que as nossas próprias desculpas. A fé que verdadeiramente descansa em Deus é uma fé que busca, que pergunta, que bate à porta, confiando que o Senhor guiará cada passo do caminho. Veja a história de Neemias. Ele orou fervorosamente, jejuou pela reconstrução dos muros e depois ele pediu permissão ao rei. O resultado? Uma ação improvável do rei, que não só o autorizou, mas deu todas as condições para a obra. Como foi possível? Porque o poder de Deus pode mover qualquer coisa, inclusive o coração dos homens mais perversos da terra. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 21, versículo 1, como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Isso nos diz que recorrer ao Senhor antes de qualquer coisa é fator primordial de qualquer sucesso. Somente após recorrermos a Ele, poderemos dizer que estamos realmente descansando em sua vontade. Na sua vida, ainda hoje, você pode discernir sobre aquilo que tem afligido seu coração. O verdadeiro descanso de Deus é um fruto do Espírito. Esse é o grande segredo. Esse fruto produz paz, mesmo em meio a uma situação caótica. É uma paz inexplicável. Quando você ora fervorosamente e chega ao ponto em que nada humano pode ser feito, esse é o momento do milagre. É a paz que excede todo o entendimento. Quando você está preguiçoso, procrastinando, essas ações geram ansiedade na sua alma. Aquele sentimento de incapacidade, aquele gosto amargo de que você poderia ter feito mais. Esse caos espiritual é o principal sintoma de que você está sendo um procrastinador, ainda que repita que está esperando em Deus. Se você está sentindo esse gosto amargo, você está sendo preguiçoso. Portanto, a distinção se torna clara. A preguiça se esconde atrás de desculpas espirituais, enquanto a fé age sobre direções espirituais. A preguiça é estática e gera ansiedade. A fé é dinâmica e gera paz. É um processo que eu mesmo tenho vivido, uma luta que conheço de perto e quero compartilhar com vocês a minha própria jornada em busca desse discernimento. Meus irmãos, esse vídeo de hoje, para mim, tem muito valor. Ele é um testemunho da minha vida e do meu momento atual. Eu espero, em Cristo Jesus, que esse vídeo fale aos corações de vocês da mesma maneira que Deus tem falado ao meu coração. Seja para confrontar você e corrigir o que tem sido feito de errado, assim como eu, ou seja, para confortá-lo e para trazer sossego ao seu espírito. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que essa tempestade na sua vida vai passar.
e profetizo que o Senhor estará com você em todo esse processo. E digo a você com toda a fé e toda a confiança de quem também está passando por momentos difíceis. Maior é aquele que vive em nós, Cristo Jesus. Aceite essa verdade no seu coração. Eu convido você que chegou até aqui a orar comigo com todo o seu coração e seu sentimento. Senhor, eu venho diante de Ti como uma alma ferida, com problemas familiares e financeiros, com a minha vida desmoronando, com o desemprego à minha porta e com o inimigo rindo às minhas custas. Eu sei que sou insuficiente, meu Pai, e reconheço isso diante de Ti e dos meus irmãos. Peço perdão pela minha procrastinação. Diante de Ti, eu venho hoje entregar as minhas aflições e os meus fardos. Eu quero buscar a Tua face, Senhor. Quero buscar Tua presença. Pai, endireita os meus caminhos, sonda o meu coração e mostra-me o que eu preciso mudar. Mostra-me o que tem me afastado de Ti e o que tem entristecido Teu Espírito Santo. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Hoje eu clamo ao Senhor por discernimento, sabedoria e maturidade, para que eu possa realmente descansar nos Teus braços, mesmo diante de todas as tribulações. Eu quero ter bom ânimo. Eu clamo pela paz que excede todo o entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se essa palavra tocou você e o seu coração, ou se você é solidário ao momento que muitos aqui estão vivendo, curta e compartilhe esse vídeo, conte suas experiências nos comentários, vamos conversar e orar juntos. Que o Senhor Jesus possa acompanhar a semana de todos vocês que nos acompanham. A paz.